Boa noite, professor. Eu sou o Victor Morales. Eu sou o Rafael. E eu sou o Miguel. Nosso trabalho, então, é analisar 7 algoritmos de aprendizado de máquina em 2 bases de dados. E a primeira parte do trabalho, então, é falar sobre os resultados da base de dados sobre pacientes com diabetes. A gente está utilizando o Orange como ferramenta de exibição. A gente não botou nenhuma condição para passar os dados da tabela do Excel. E como esse aqui também é sem seleção de features, essa primeira parte a gente também não tirou nenhuma feature porque não tinha necessidade. Aqui a gente usou 7 algoritmos, e a gente vai explicar cada um deles agora, né? O primeiro deles é o KNN, que ele basicamente ele classifica novos dados com base na proximidade. Ele vai calcular a distância entre esse novo dado e os exemplos do conjunto de treinamento que foram fornecidos para ele, e em seguida ele vai pegar os K-vizinhos mais próximos e, baseado em uma votação desses K-vizinhos, ele vai atribuir para esse novo dado a classe mais votada. No KNN aqui, a gente usou 5 vizinhos, os 5 vizinhos mais próximos. A gente calculou, o algoritmo calculou de forma com base na distância euclidiana, e o peso de todos os vizinhos é uniforme, ou seja, a distância não importa, não vai ter diferença. Então, o KNN ele é basicamente muito simples. Tu coloca um valor e aí tu calcula o vizinho mais próximo e aquele vizinho vai pertencer à mesma classe do valor que tu colocou. CN2, ele é um modelo que ele analisa todos os parâmetros e o resultado. E ele vai criando regras. Por exemplo, se o paciente tem 40 anos e, sei lá, ele tem muita sede, então ele tem diabetes, um exemplo disso. E ele vai criando essas regras para conseguir prever um resultado que funciona. Ele é basicamente um dos mais simples em funcionamento, porque ele é como se fosse um conjunto de regras se, então, ou if else. Os parâmetros que a gente usou para ele é o tipo de organização de regra foi ordenada. Ele busca as novas regras baseadas na entropia de cada regra, né? O algoritmo ele tem essa própria entropia. E esses são basicamente os parâmetros do CN2. Agora indo pro SVM. Bom, o SVM, ele é uma sigla que é Support Vector Machine, e aí basicamente ele vai distribuir os dados em uma dimensão, e aí ele tenta dividir isso com uma linha, ou com uma reta, ou algo do tipo. E aí, se não for possível, ele aumenta, no nosso caso aqui, no nosso algoritmo, ele aumenta a dimensionalidade para tentar poder separar esses dados através de um plano ou de um hiperplano. O tipo de kernel que a gente usou no SVM foi o FBF, que basicamente, quando ele não consegue dividir as classes com uma linha ou mais, né? Desconsiderando as estratégias de multiclasse, né? Com um contra todos, todos contra um, esse tipo de coisa, ele vai aumentar a dimensionalidade pra tentar encontrar um hiperplano ótimo. É assim que o RBF funciona. Ele vai tentar aumentar a dimensionalidade para ver se ele consegue separar as classes. O tipo de SVM é o SVM normal, o curso todos é o mesmo. Agora, indo pra árvore. Árvore é basicamente. Vai ser uma árvore binária de decisão. Vai fazer uma sequência de perguntas e, com base na resposta, vai pro nodo da direita ou pro nodo da esquerda. Por exemplo, o paciente ele é homem? Se sim, vai pra direita, se não, vai pra esquerda. O paciente ele tem obesidade? Se sim, vai pra direita, se não, vai pra esquerda. E vai seguindo isso até chegar em uma folha. E essa folha representa a classificação final desse novo dado. É interessante porque ele é bem rápido, né? Ele é log n, ele vai dividindo a cada poda que ele faz na árvore, mas o resultado pode não ser tão preciso, porque às vezes uma característica pode acabar excluindo uma série de outros dados que são importantes. O Random Forest, ele é basicamente a árvore, só que não é uma árvore, são várias árvores. E ele vai montando as árvores de maneiras diferentes. E, baseado no voto da maioria, ele vai classificar esse novo dado. Os parâmetros, é só que eu lembro, é só o número de árvores aqui, que a gente botou 10. E agora o próximo algoritmo é o Adaboost. O AdaBoost, ele é um modelo que é treinado e aí ele vai comparar então com o esperado e o que tiver errado ele vai usar com peso maior no próximo treino. E ele vai usar esses dois modelos para aquele outro modelo e ele vai repetindo isso e no fim a gente vai ter um modelo melhor. E os parâmetros são o número de estimadores, que a gente botou 50, a taxa de aprendizado é 1, e o tipo de perda de regressão a gente botou que é linear. E agora o último algoritmo que a gente vai usar, né, que é uma rede neural. A rede neural, ela é um algoritmo que é um dos mais complexos dessa lista e ela surgiu basicamente da intenção de recriar o cérebro humano. Então, existem vários neurônios que eles fazem contas com vetores. Aí esse vetor, ele é multiplicado por um peso
e somado com bias. E aí isso vai passando pelos neurônios e aí lá no final a gente mede o resultado. E aí se tá muito distante do valor que a gente quer, a gente volta com backpropagation e a gente vai ajustando aqueles pesos e aqueles bias. Tudo isso passa por uma função que também tem que ser escolhida na hora que a gente cria a rede neural. A gente botou aqui o número máximo de neurônios em uma camada, em um hidden layer é 100. A ativação vai ser pro ReLU e o número máximo de iterações vai ser 200, né, pra não ir muito longe essa rede neural. E com base nisso, com base nesses algoritmos, a gente vai analisar eles com base nas métricas, né? A métrica que a gente escolheu usar foi o AUC, que é a área embaixo da curva, que a gente tem, que é a curva, né? E aqui a gente tem todos, né? A gente vamos botar só um por vez. Aqui tá a curva do KNN, do SVM, da rede neural, Random Forest, N2, a boost e a árvore. Quanto mais perto dos cantos superior esquerdo, melhor. Aqui estão as métricas e a gente vai jogar só baseado no AUC aqui, a área embaixo da curva. Bom, então a AUC, ou a área sobre a curva, ela é basicamente uma métrica que nos diz o quão preciso o nosso algoritmo está sendo em relação ao que era esperado, aos dados. E para isso ele se baseia em duas taxas, que é a TPR, que é True Positive Rate, ou também chamada de recal, e a False Positive Rate, que é basicamente a taxa de falsos positivos. É a capacidade do nosso algoritmo de separar as duas classes. Não é bem o quão preciso, né? É o quão bem elas conseguem separar as duas classes. Quanto mais próximo de 1, melhor. Aham. E é de 0 a 1. 0,5 é basicamente um modelo que é totalmente aleatório. Ele não tem precisão, ele é só aleatório, tipo. Um ele marca pra que é positivo, outro ele marca que é negativo. Ele é totalmente aleatório, ele não tem lógica. Abaixo disso não vale a pena, né? 0,5 não. Usar, 0,5 não usar tem esse como. algoritmo, porque ele seria pior do que escolher aleatoriamente. Então, nesse caso, os melhores algoritmos foram a Random Forest e a rede neural, que tiveram o mesmo resultado. É, na área sobre a curva eles tiveram o mesmo resultado, mas aqui muda um pouco, né? O F1, a Random Forest foi melhor, a precisão também. A Random Forest no melhor, como um todo, foi o melhor, mas na área sobre a curva os dois foram iguais. Mas por que foi melhor? Porque nas outras métricas tá maior. Não, Acurácia, não, Acho que ela é mas mais, F1 ela é mais score. rápida. Rede neural é muito pesada. É, se a gente deixar a rede neural rodando pra sempre, né? Teoricamente ela vai ser a melhor, né? Só que a gente limitou a rede neural pra não. Pra a gente não ficar 30 horas aqui. Essa aqui é a área da curva do KNN. Essa aqui é a curva do SVM, rede neural, Random Forest, N2, Ada Dá Boost pra perceber que algumas e sobem árvore. mais rápido e às vezes não tem uma precisão tão grande, né? Mesmo depois de bastante tempo. E agora a gente vai passar pra teste com seleção de features. Aqui a gente pegou as 10 features ah, mais importantes, né? Como a gente decidiu qual é mais importante, a gente pegou sem seleção, tá com o rank, e a gente pegou os 10 melhores, que a gente mais ganhava informação, né? Foi assim que a gente escolheu as features. Então a gente tirou coceira, que demora pra se curar de alguma doença ou coisa, obesidade, genital thrush, que eu não sei o que é isso, alguma coisa nas genitálias, idade, e rigidez dos músculos, eu acho que é. No geral, comparando os com seleção e os sem seleção, o sem seleção foi melhor. Provavelmente porque ou a gente escolheu errado as features, ou as features que não foram escolhidas eram importantes mesmo pra seleção. Porque tu pode ver aqui que a rede neural perdeu 0.011, né? A Random Forest agora tá pior que a rede neural. Aqui, novamente, as curvas. Pode ver que mudou, quanto né? acredito. E as curvas do outro eram bem mais súbitas assim. Não era tão grande a curvatura. E agora a gente vai pro nosso segundo dataset, que é o de LoL. Esse aqui, diferente do outro, a gente já botou condições para os dados irem. A gente selecionou que o jogo tinha que durar mais que 12 minutos e que ambos os times tinham que botar pelo menos uma morte. Os jogos que não conseguiram cumprir essas condições não entraram no nosso aprendizado aqui. E as features, a gente tirou as que dava redundância, né? Por exemplo, a gente quer prever se o vermelho ganhou ou não. Então a gente tirou a feature que falava se o azul ganhou, porque se o azul ganhou, tu já sabe que o vermelho perdeu, né? Então não tem porque ter uma feature que já fala a resposta pro nosso algoritmo. Então a gente tirou isso. A gente tirou First Blood, First Tower, né? Porque já tem isso aqui do São Red. relevantes. É. Não que não são relevantes, né? Mas tipo assim, aqui já tem Red First Tower. Então se o Red ganhou, o Blue perdeu. Se o Blue ganhou, o Red perdeu. A gente já tem coisas aqui que falam a mesma coisa. Então a gente tirou a maior parte delas, se não todas, né? A ideia do jogo também é irrelevante.
A ida do jogo é irrelevante, né? Porque não tem porque tu saber a ida do jogo. Não ajuda a prever nada isso. Então a gente tirou essas aí que ou eram redundantes ou não importavam muito. A UC de todas foram bem boas. Tu pode ver que a rede neural, a Random Forest foram quase perfeitas, né? 0.999, o máximo sendo 1. É muito bom. Porque tinham mais dados, talvez. É, Muito mais dados. talvez porque tenha mais dados, talvez porque tenha. E o próprio treinamento delas ele é mais complexo, mas ele, no geral, acho que tende a ter melhores resultados. Porque leva mais tempo, é um algoritmo mais É, tem complexo. tem muitos dados aqui, né? Tem 107 mil dados aqui pra ensinar aqui, né? Então tem bastante coisa. Diferente do outro que tinha, sei lá, uns 500, eu acho. Não vou lembrar muito bem. E isso reflete aqui nas nossas métricas, né? A rede neural e a Random Forest novamente foram as melhores. A CN2 tá no mesmo lugar ali, né? Que eu lembre. A KNN tá melhor, né? Agora. Eu lembro que na de diabetes o KNN tava pior que o SVM, eu acho, ou a árvore. Tava pior que um dos dois. Aqui tá a Dá pra curva. perceber que é quase perfeito, assim, os algoritmos que ficaram melhor. É, tu consegue ver que é uma curva quase reta também. Pô, mas Aqui, isso o é SVM. estranho, eu acho. Por que é tão perfeito assim? Porque depois que o algoritmo tá treinado, ele responde muito bem. Quando tu coloca um dado novo, ele sabe exatamente como classificar. E aqui a gente pegou pra rancar de novo pra selecionar as features. A gente, se eu lembro muito bem, a gente escolheu as 10 melhores, as 11 melhores, que aqui tava. A gente escolheu 11. Ficou as torres de cada time, quantas torres cada time destruiu, quantas inibidores cada time teve, quantas kills cada time teve, quantos dragões cada time teve. Tá, então a gente escolheu esses 11 features, quantas torres cada time matou, quantas kills cada jogador de cada time conseguiu, quantos dragões, quem matou primeiro, eu acho. É, Tá. basicamente isso aqui, que é o dano em estruturas, esse tipo de coisa aí. Foram as 11 melhores aqui. A rede neural não teve nenhuma mudança ali, mas. A gente pode perceber que a rede neural ela teve novamente um desempenho muito bom. A Random Forest ficou em segundo. E como eu disse antes, acho que é porque são algoritmos mais complexos, que avaliam melhor os dados. E as que vêm embaixo, como a SVM ou KNN, eles não lidaram muito bem com os dados que a gente colocou. Então eles tiveram um pouco menos de precisão para classificar os dados. É, a rede neural. Eu acho que meio que já era esperado que ela fosse a melhor, né? Porque ela, no aprendizado. Não que as outras não se aprimorem, né, durante o aprendizado, mas aqui a rede neural ela vai. Ela arruma os pesos de cada um com base no que era a série esperada. Então acho que ela realmente é muito mais precisa que o resto, assim. Então acho que já era meio esperado que a rede neural fosse a melhor. Eu não esperava que a Random Forest fosse a melhor, né? Porque na minha mente a Random Forest é um algoritmo aleatório, né? Eu não tenho certeza se é aleatório, né? Mas na minha mente é aleatório, né? Porque faz várias árvores diferentes e com base na votação das árvores, tu chega na resposta. É, O acho que que é ali é embaixo? Matrix. Matrix. É. Confusion Matrix. Quanto, como foi a folha de cada, né? A predição e a realidade aqui, por exemplo, aqui, o KNN mediu 42.607 como falsos, e eram falsos, e ele mediu 3.784 como falsos, mas eram verdadeiros. E aqui ele mediu 3.952 como positivos e eram falsos, e 44 mil como verdadeiro. Aqui é basicamente, né, a Eu vi a classificação de rede cada um. neural. E general aqui. Pelo menos. É, a KNN teve 4 mil, basicamente, de cada um. E teve 500, basicamente, né? Se arredondar pra baixo. Alguma coisa a comentar, família? Não. Beijos. Valeu, professor. Era isso. Até semestre que vem. Até o quinto semestre, né? Que a gente vai se ver de novo.